Essa semana a novela tá pegando fogo noveleiros. É barraco, reviravolta e emoção do começo ao fim. Então já se ajeita aí, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo conferir tudinho no resumão da semana. Preparados? Então vamos nessa! Segunda-feira, 21 de julho. O clima estava tenso na mansão desde o momento em que Nina, com olhos atentos e gestos cuidadosos, conseguiu furtar a carta deixada por Ellen. A intenção era clara: impedir que Sofia tomasse conhecimento do conteúdo da carta, justamente agora que a audiência pela guarda da menina se aproximava. A frieza com que Nina escondeu o papel revelava mais do que apenas manipulação. Havia estratégia e interesse pessoal naquele gesto. Enquanto isso, Sofia começava a mostrar sinais de desconfiança em relação a Wanderson. A menina, cada vez mais perceptiva, sentia que o homem tentava se aproximar com intenções pouco claras. Suas perguntas afiadas e o olhar observador durante os encontros não passaram despercebidos por Léo. O menino, sempre protetor com a irmã, decidiu conversar com Tânia. E foi justamente nesse encontro que Tânia, já pressionada pelas próprias culpas, acabou confessando: Wanderson não se importava verdadeiramente com Sofia. A revelação de Tânia caiu como um balde de água fria sobre Léo. Ele já desconfiava das motivações de Wanderson, mas ouvir isso da boca de Tânia, que sempre parecia cúmplice das armações, deu outro peso à situação. Mesmo assim, Léo sabia que precisava ser cauteloso. Qualquer atitude precipitada poderia prejudicar ainda mais a situação da irmã. Na empresa, Patrícia alertava Jaques sobre uma movimentação perigosa. Samuel, firme em seu propósito de manter a Boaz íntegra, estava investigando as contas da companhia. Isso acendeu o alerta em Jaques, que logo procurou Danilo para montar uma estratégia. Do outro lado, Nina e Danilo, agora mais aliados do que nunca, se debruçavam sobre a carta de Ellen. O conteúdo mexia com eles: revelações pessoais, desejos sinceros de Ellen sobre o futuro da filha. Tudo aquilo era material sensível demais para ser ignorado. Mas Danilo, manipulador como sempre, viu naquela carta uma chance de virar o jogo a favor de Jaques. E assim, orientado por ele, Jaques deu o golpe final. Roubou a carta de Ellen antes que ela pudesse ser apresentada na audiência. A ideia era clara: impedir que aquele documento influenciasse a decisão do juiz sobre a guarda de Sofia. Sem a carta original, qualquer versão apresentada por Abel poderia parecer forjada. No meio de toda essa tensão, Abel tomou uma decisão importante: convidou Davi para voltar a morar na mansão. O gesto, apesar de movido pela intenção de fortalecer a família, causou estranhamento em alguns. Davi, por sua vez, aceitou o convite, sentindo que talvez ali pudesse entender melhor os bastidores dos conflitos e reaproximar-se de quem ainda considerava importante. Chegou, enfim, o tão aguardado dia da audiência pela guarda de Sofia. Todos estavam apreensivos. Abel, sempre impecável em sua postura, preparava-se para apresentar seus argumentos. Do outro lado, Wanderson se mostrava mais seguro do que nunca, mesmo com os olhos inquietos de quem escondia mais do que dizia. O juiz Gomes assumiu a condução da sessão com seriedade. Depois de ouvir os depoimentos iniciais, ele foi direto ao ponto. Questionou Abel sobre a suposta carta deixada por Ellen. O juiz queria saber se o documento era autêntico, se havia provas concretas de sua existência. A pergunta pegou Abel de surpresa. Sem a carta em mãos, tudo que ele tinha era sua palavra, e a lembrança vívida do que Ellen havia escrito. Abel tentou explicar, com firmeza, que a carta realmente existia e que fora roubada. Explicou que o conteúdo reforçava o desejo de Ellen de que Sofia ficasse com ele, em um ambiente de afeto, responsabilidade e cuidado. Mas diante da ausência do papel original, o juiz manteve a postura cética. Pediu que os advogados apresentassem argumentos complementares e que novas testemunhas fossem ouvidas em outra sessão, antes da decisão final. Do lado de fora da sala de audiência, Sofia esperava com o coração apertado. Sentia que algo estava errado, mesmo sem saber exatamente o que. Léo, preocupado com a irmã, tentava distraí-la, mas nem ele conseguia esconder o nervosismo. Tânia, por sua vez, permanecia em silêncio, observando tudo de longe, como se o peso da culpa a deixasse paralisada. Na volta para casa, o silêncio dominava o carro. Léo aproveitou o momento para confrontar Danilo. Você não percebe como a Sofia está sofrendo? Isso aqui não é um jogo, Danilo, disse, com os olhos marejados. Danilo, cínico, apenas desviou o olhar e murmurou: você ainda vai entender que tudo isso é mais complexo do que parece. Mas Léo sabia que não podia confiar nele. A cada dia,
enxergava mais claramente a teia de manipulações em que sua família estava envolvida. Enquanto isso, Nina e Jacques comemoravam o sucesso do plano. Com a carta fora do caminho, as chances de Wanderson conseguir a guarda de Sofia aumentavam. Jacques, astuto, reforçava com Nina que era preciso manter Danilo por perto. Ele sabe demais. Se soltar alguma coisa, perdemos tudo, advertiu. Nina concordou, mas por dentro, começava a duvidar se essa aliança com Danilo seria segura a longo prazo. Na mansão, Abel refletia sobre os próximos passos. Conversou com Davi e confidenciou que não desistiria de proteger Sofia. Ela é a única lembrança viva que temos da Ellen, e não vou permitir que a tirem de mim por causa de uma armação. Davi, tocado, prometeu que o apoiaria. Ele mesmo começava a desconfiar de Jacques e de tudo que estava por trás dos negócios da Boaz. Mais tarde, Sofia, já no quarto, perguntou a Léo se ele acreditava que a mãe ainda protegia, mesmo do céu. Léo respondeu com firmeza: claro que sim. E eu também tô aqui, com você. Ninguém vai te machucar. A menina então deitou a cabeça no ombro do irmão e suspirou. Só queria que tudo isso acabasse logo. Enquanto a noite caía sobre a mansão, Nina olhava para a carta furtada, agora escondida em uma pasta trancada. A sensação de poder lhe agradava, mas uma pontinha de dúvida começava a surgir. Ela sabia que mais cedo ou mais tarde a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. E, com a audiência ainda em aberto, tudo podia mudar de um dia para o outro. Terça-feira, 22 de julho. Diante da tensão crescente da audiência pela guarda de Sofia, Abel reuniu a pouca esperança que lhe restava e, diante do juiz Gomes, reconheceu oficialmente a veracidade da carta escrita por Ellen. Com a voz firme, embora visivelmente abalado, Abel afirmou que a carta existia, que era real, e que expressava claramente o desejo da mãe de que a filha ficasse com ele. Era uma última tentativa de resgatar a confiança da justiça e proteger a neta do destino que se desenhava. Mas fora da sala de audiência, os bastidores fervilhavam. Samuel, atento às movimentações e com a experiência de quem conhece bem os jogos de poder, chamou Léo para uma conversa. Sem rodeios, perguntou ao menino se sabia algo sobre o desaparecimento da carta. A reação de Léo foi hesitante, o que só confirmou as suspeitas de Samuel. Em poucos minutos, ele deduziu que Jacques tinha sido responsável pelo roubo do documento. A astúcia de Samuel ia além das palavras. Ele percebia o que os outros tentavam esconder. E então veio o golpe mais duro. Baseado na ausência da carta física e nas declarações da parte contrária, o juiz Gomes surpreendeu a todos ao anunciar sua decisão. A guarda de Sofia seria transferida para Wanderson. Mais do que isso, o juiz acusou Abel de falsidade ideológica, alegando que a carta poderia ser uma invenção para manipular o processo. A notícia caiu como uma bomba na sala. Abel sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Filipa, Léo e todos os que acompanhavam o caso ficaram em estado de choque. Sofia, ao ouvir a notícia, não conteve o choro. Seus olhos diziam tudo o que sua boca não conseguia expressar. Do outro lado, Jacques e Ricardo comemoravam como dois generais após uma batalha vencida. A vitória sobre Abel era, para eles, mais do que um triunfo jurídico. Era uma questão de ego, de controle, de poder. Em sua arrogância, brindaram com vinho, ignorando completamente o sofrimento que causavam a uma criança. Na mansão, o clima era de desolação. Rosa, em silêncio, começou a remoer a dúvida que a atormentava. Teria sido ela, sem querer, a responsável por entregar a carta a Jacques. Lembrou-se de uma situação em que mexeu nos papéis de Abel sem atenção, e desde então não conseguia mais dormir em paz. A confusão em sua cabeça era grande. Sentindo seu sofrimento, Filipa se aproximou e a abraçou, tentando consolá-la. Se aconteceu, foi sem intenção. O importante agora é consertar as coisas, disse, em tom solidário. Enquanto isso, Nina, com o rosto fechado, procurou Danilo e o confrontou. Ela queria saber da carta. Queria entender o que havia sido feito com aquele documento que poderia ter mudado o destino de Sofia. Danilo, como de costume, tentou se esquivar, dizendo que tudo foi feito por um bem maior. Mas Nina já não se deixava enganar tão facilmente. A máscara de Danilo começava a cair aos poucos diante dela. Ciente da dor que sua irmã estava prestes a enfrentar, Léo decidiu procurar Jacques e fez um pedido, que ele a mantivesse como babá de Sofia. Sabia que, mesmo indo para a casa de Wanderson, a presença de Nina poderia suavizar o impacto da mudança. Era o máximo que ele podia fazer por ela naquele momento. Jacques, cínico, fingiu pesar e respondeu com um aceno protocolar,
como se estivesse fazendo um favor. Pouco depois, Abel foi chamado a conversar com Sofia. Sentado ao lado da menina, com os olhos marejados, ele lhe deu a notícia mais difícil que já teve que transmitir. Filha, você vai ter que morar com o Wanderson por um tempo. Sofia arregalou os olhos, o corpo enrijeceu, e ela respondeu com um grito desesperado. Não. Eu não quero. Ele é mau. Você prometeu que eu nunca ia sair daqui. O choro veio forte, e Abel, tentando manter a calma, a abraçou com força. Eu prometi que sempre ia cuidar de você, e vou continuar tentando. Você não vai estar sozinha. Léo, ao ver a cena, sentiu o sangue ferver. Era o momento de agir. Com seu celular em mãos, decidiu gravar escondido uma conversa entre Jaques e Wanderson. Escondeu-se em um cômodo próximo e, com o coração acelerado, registrou tudo. Jaques e Wanderson trocando sorrisos, comemorando a guarda, mencionando a carta desaparecida, falando em vitória garantida. Era o que precisava. Prova concreta da armação. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Cami observava a relação entre Ryan e Dedé com olhos marejados. A menina, tão pequena e ao mesmo tempo tão cheia de vida, havia conquistado o coração de todos, inclusive o dela. Ryan, com toda sua sinceridade, havia deixado claro o quanto queria fazer parte da vida da filha. Cami, emocionada com a demonstração de amor verdadeiro entre os dois, começou a reavaliar suas próprias atitudes. Talvez fosse hora de parar de resistir e aceitar que Dedé precisava do pai tanto quanto ele precisava da filha. No dia seguinte, com o vídeo gravado ainda fresco em seu celular, Léo mostrou as imagens a Abel. O avô ficou boquiaberto. Isso é o suficiente para reabrir o caso, exclamou. Mas, em vez de ir diretamente à justiça, Abel decidiu enfrentar Jaques primeiro. Queria dar a ele uma última chance de reparar o que fez, ou ao menos revelar até onde ele era capaz de ir para manter o controle. Foi até o escritório de Jaques, olhou nos olhos dele e foi direto ao ponto. Você sabe que essa vitória foi suja. Mas eu tenho como provar. A gravação que o Léo fez. Vocês falaram demais. Tô te dando uma chance. Me diga o que você quer em troca de devolver a guarda da Sofia. Jaques, pego de surpresa, não respondeu de imediato. Seu olhar oscilava entre arrogância e medo. Sabia que se aquele vídeo chegasse ao juiz, toda a farsa poderia ruir. Mas também não estava disposto a ceder facilmente. A tensão entre os dois era palpável. O jogo ainda não tinha terminado. Mas agora, Abel tinha uma carta na manga. E desta vez, era real. Quarta-feira, 23 de julho. A tensão entre Abel e Jaques se intensificava a cada novo movimento. Com a gravação em mãos, Abel sabia que tinha uma chance concreta de recuperar a guarda de Sofia, mas também sabia que qualquer ação precipitada poderia agravar ainda mais a situação. Em uma jogada estratégica e desesperada, Abel fez uma proposta a Jaques. Ofereceu a presidência da Boaz, cargo que simbolizava o poder máximo da empresa, em troca da guarda da neta. Era uma oferta impensável dias atrás, mas naquele momento, nada era mais importante do que proteger Sofia. Jaques, como sempre, não se deu por satisfeito com pouco. Diante da proposta, esboçou um sorriso frio e, como um verdadeiro estrategista, fez uma exigência extra. Queria que Abel saísse completamente de cena. Nada de interferências, nada de conselhos, nada de proximidade com a gestão da empresa. Queria liberdade total para conduzir a Boaz como bem entendesse, sem ter o fantasma de Abel por perto. Era claro, Jaques estava mais interessado no poder do que em qualquer tipo de reconciliação. Enquanto os dois homens negociavam com tensão e ressentimento, Cássia, atenta ao sofrimento constante de Filipa, sugeriu um novo tratamento para ajudá-la a superar a dor emocional que vinha se agravando desde o início da disputa pela guarda de Sofia. Filipa, sempre forte diante dos outros, sentiu-se pela primeira vez acolhida. Talvez, pensou, estivesse na hora de cuidar também de si. Do lado de fora daquela guerra silenciosa entre adultos, Sofia desabafava com Léo. A menina, com os olhos marejados, confessou: eu não quero morar com o Wanderson. Ele é ruim, ele mente. Eu tenho medo dele. Léo tentou tranquilizá-la, mas também se sentia impotente. Sabia que Sofia estava certa, e que a decisão da justiça havia sido um erro cruel. Enquanto isso, Tânia, Ricardo e Wanderson celebravam a vitória de Jaques sobre Abel. Em clima de festa e cinismo, brindaram a nova era na Boaz e na vida de Sofia. Wanderson gargalhava com arrogância, certo de que havia vencido definitivamente a disputa. Tânia o acompanhava, satisfeita por ver o antigo desafeto,
Abel, humilhado publicamente. E Ricardo, como sempre, se mantinha ao lado dos que detinham o poder. Em outro canto, Gisele e Ayla se reencontraram, mas o clima entre as duas estava longe de ser amigável. Gisele, amarga e ressentida, tratou Ayla com hostilidade evidente, deixando claro que não aceitava sua presença nem sua aproximação. Ayla, tentando manter a compostura, recuou, mas a dor no olhar deixava evidente que a agressividade de Gisele a havia machucado. Enquanto isso, Samuel e Léo começaram a se aproximar discretamente. O vínculo entre os dois crescia a partir da preocupação comum com o bem-estar de Sofia, mas havia algo mais: empatia, sintonia, uma conexão emocional que se tornava cada vez mais perceptível. Foi nesse momento que Davi apareceu e os flagrou conversando. O olhar surpreso e desconfiado de Davi não passou despercebido. Léo se afastou rapidamente, e Samuel, desconcertado, tentou disfarçar. Mas já era tarde demais. Davi havia captado algo que o deixaria incomodado. E como se previsse tudo, Jacques logo tratou de agir para manter seu domínio sobre a narrativa. Procurou Davi, com sua habilidade peculiar de distorcer fatos, manipulou o rapaz contra Abel e Samuel. Disse que Abel estava tramando pelas costas da família e que Samuel estava seduzindo Léo apenas para tirar informações. Com frases bem colocadas e um tom paternal, Jacques plantou a dúvida no coração de Davi, jogando mais lenha na fogueira da desconfiança. Rosa, atenta a tudo o que vinha acontecendo, começou a temer o pior. O comportamento de Jacques a assustava. Já não era apenas um jogo de poder pela guarda de Sofia. Ele estava assumindo o controle da Boaz, desfazendo alianças, manipulando pessoas e mostrando um apetite voraz por tudo que pertencia à família. Rosa desabafou com Filipa. Eu tenho medo, Filipa. Medo que ele destrua tudo que meu pai construiu. Medo que esse homem acabe com o patrimônio da nossa família. A outra ouviu em silêncio, sem discordar. Enquanto manipulava Davi, Jacques também planejava o próximo movimento: destruir Samuel. Para isso, foi atrás de Catinha, uma figura esperta e influente nos bastidores da empresa. Pediu sua ajuda para desenterrar informações do passado de Samuel, com a promessa de recompensas generosas. Catinha hesitou, mas o dinheiro e o prestígio falaram mais alto. Jacques sabia exatamente onde tocar para conseguir aliados. Mas, em meio a tantas armadilhas, um momento de sinceridade brilhou. Samuel, vencido pelo sentimento que vinha tentando esconder, se declarou para Léo. Olhou nos olhos do rapaz, com o coração acelerado, e disse: Eu gosto de você, Léo. Não é só amizade, é mais. Eu sinto algo verdadeiro, e já não quero mais fingir que não sinto. Léo ficou paralisado por alguns segundos. O silêncio pesou no ar, e então ele respirou fundo. Era uma revelação inesperada, mas não incômoda. Léo respeitava Samuel, admirava sua coragem, e talvez, também, sentisse algo que ainda não havia nomeado. Enquanto sentimentos verdadeiros se desenrolavam em meio a tantas falsidades, a disputa pela guarda de Sofia ainda não estava encerrada. Abel seguia determinado a não desistir. Jacques se mostrava cada vez mais perigoso. E Sofia, no centro de tudo, era a grande vítima desse jogo de poder e vaidades. Quinta-feira, 24 de julho. O dia amanheceu mais leve para Sofia. Depois de tantas angústias com a disputa por sua guarda, a menina finalmente viu uma fagulha de alegria surgir. Léo e Samuel estavam juntos, e ela, que sempre admirou os dois, vibrou com a novidade. Chegou a correr pela casa, sorrindo, como há muito não fazia. Eles combinam, dizia para si, com a inocência e o coração cheio de esperança de uma criança que só queria amor ao redor. Sem conter a empolgação, Sofia contou para Davi: o Léo e o Samuel estão juntos, sabia? Eles se gostam de verdade. Mas Davi, ainda sob influência das palavras venenosas de Jacques, não soube como reagir. Ficou desconcertado, fingiu surpresa e apenas assentiu com a cabeça, sem demonstrar entusiasmo. Sofia notou o tom frio, mas não quis insistir. Enquanto isso, Rebeca chamou Abel para uma conversa séria. Desde que a situação com a guarda de Sofia havia explodido, ela vinha observando o comportamento do pai com atenção. Abel, sempre tão seguro e altivo, agora tomava decisões impulsivas, e sua obsessão por vencer Jacques parecia afetar a todos ao redor. Rebeca, com um olhar firme e calmo, disse: Pai, eu sei que você quer o melhor para Sofia, mas será que está vendo o que isso está fazendo com a nossa família? Você está se perdendo nessa guerra. Abel, silencioso, ouviu, mas não respondeu de imediato.
As palavras da filha ficaram martelando em sua cabeça. Do outro lado da cidade, Breno e Ayla se preparavam para mais um desfile importante, até que um pedido inesperado deixou os dois visivelmente incomodados. Jaques exigiu que uma das modelos fosse substituída por Katinha. A justificativa era vaga, falava em perfil mais adequado ao momento da marca, mas todos sabiam que era um jogo de interesses pessoais. Breno ficou tenso, encarou Ayla e comentou baixinho: "Isso não é sobre moda, é sobre manipulação." Ayla concordou com um gesto discreto. Era mais um sinal do poder que Jaques vinha exercendo sobre tudo e todos. Mesmo pressionado por todos os lados, Abel ainda encontrava forças para tentar resolver a situação com Wanderson. Sabia que não adiantava apenas confrontar Jaques. Precisava neutralizar também o aliado mais perigoso do rival. Procurou Wanderson e fez uma nova proposta, tentando convencê-lo a abrir mão da guarda de Sofia. "Você não tem nada a ganhar com isso, Wanderson. Me diga o que você quer, e eu posso tentar negociar." Wanderson ouviu, mas manteve o sorriso cínico. "Isso aqui já virou uma guerra pessoal, Abel. Não é mais sobre dinheiro." Mesmo assim, Abel saiu da conversa com a certeza de que o outro estava balançado. Em outra parte da cidade, Manuel passou por uma situação que despertou um sentimento inesperado: ciúmes. Ao ver Yara conversando com Edmilson, mais próxima do que de costume, Manuel sentiu um desconforto no peito. Eles riam, compartilhavam histórias, e havia ali uma leveza que o incomodava. Até então, Manuel nunca havia pensado em Yara dessa forma, mas aquela cena o atingiu de um jeito diferente. E a partir daquele momento, começou a olhar para ela com outros olhos. De volta a Boaz, Rosa confrontou Abel com firmeza. Ao saber que ele ainda pretendia levar Jaques à justiça, ela perdeu a paciência. "Pai, chega! Isso não vai acabar nunca se você continuar alimentando essa sede de vingança. A Sofia precisa de paz, e a gente também." Abel tentou argumentar, mas Rosa estava irredutível. "Se você continuar nesse caminho, vai perder mais do que já perdeu. Pense na gente. Pense em mim." O recado foi claro. Ela não apoiaria caso ele insistisse em mandar Jaques para a cadeia. Na universidade, Marlon teve mais um embate com Adriano. Depois de descobrir algumas irregularidades, Marlon confrontou o colega, exigindo explicações. "Você está roubando material do laboratório e alterando os relatórios, Adriano. Eu sei o que você está fazendo." Adriano, sem qualquer traço de arrependimento, riu com deboche e devolveu: "E você vai fazer o quê? Me denunciar? Porque se fizer, eu conto tudo o que você fez com os relatórios do mês passado." Era uma chantagem clara, e Marlon, que havia cometido um deslize menor, agora estava preso em mais uma rede de corrupção. Sentiu o estômago embrulhar, mas sabia que precisava encontrar uma saída. Pouco depois, Dara procurou Marlon, indignada com um caso de apreensão injusta que aconteceu na comunidade. Um dos moradores teve seus bens levados pela polícia sem justificativa, e a situação gerou revolta. "Você vai fazer alguma coisa ou vai continuar fingindo que não tem nada a ver com isso?" cobrou Dara. Marlon, ainda atordoado pela conversa anterior, hesitou, mas sabia que Dara tinha razão. Era a hora de agir. "Eu vou ver isso. Prometo." Dara, com um semblante sério, respondeu: "Você tem que parar de prometer, Marlon. Comece a cumprir." Já no fim do dia, Katinha reapareceu, agora com um novo foco. Procurou Samuel. O encontro foi tenso. Katinha, sempre sorridente e articulada, chegou com ares de aliada, mas Samuel sabia que nada nela era gratuito. "Fiquei sabendo que você está mais próximo do Léo", disse ela, como quem não quer nada. "E também sei que você está tentando proteger a Sofia." Samuel desconfiou das intenções. "O que você quer, Katinha?" Ela sorriu, misteriosa. "Apenas conversar. Acho que temos mais em comum do que imagina." Era o início de mais uma jogada, e Samuel estava atento. Naquele mesmo momento, Léo observava Sofia brincar no quintal. Apesar de todos os conflitos, a menina conseguia encontrar pequenos momentos de felicidade, e isso emocionava. Quando Samuel se aproximou, Léo segurou sua mão discretamente. Os dois sabiam que enfrentariam resistência, mas também sabiam que estavam juntos. "Você me dá força para continuar", sussurrou Samuel. Léo sorriu, tocado, e respondeu: "E você me dá coragem." Mesmo com todas as tensões e incertezas, havia algo que ninguém podia tirar deles: a esperança de que o amor, por mais ameaçado que fosse, ainda tinha espaço para florescer.
Sexta-feira, 25 de julho. Catinha chegou determinada. Depois de dias cercando Samuel e tentando ganhar sua confiança com meias-verdades e sorrisos forçados, ela resolveu jogar pesado. Procurou Samuel e, sem rodeios, anunciou: "Eu tô grávida. O filho é seu." O impacto foi imediato. Samuel ficou sem reação por alguns segundos, a respiração presa no peito. Não sabia se respondia, se perguntava, se fugia. Tentou manter a calma, mas o turbilhão de emoções o desestabilizou. E o que ele não sabia é que Léo estava por perto, e ouviu tudo. Sim, a confissão de Catinha chegou direto aos ouvidos do rapaz que, até pouco tempo, era o centro da atenção e do afeto de Samuel. Léo se afastou discretamente, mas o estrago já estava feito. O coração batia acelerado, os olhos marejados. "Ele vai ser pai", murmurou, sozinho. O sentimento de traição era inevitável, ainda mais vindo no momento em que os dois finalmente pareciam se entender. Do outro lado da cidade, Ayla andava distraída, indo ao encontro de Breno, quando parou bruscamente ao avistar Gisele conversando com Jane. A cena lhe chamou a atenção. Gisele, que até outro dia afirmava estar decidida sobre seus sentimentos, agora estava ali, lado a lado com Jane, trocando sorrisos, como se nada tivesse acontecido. Ayla, desconfiada, decidiu não interromper. Apenas observou de longe, com o olhar atento e o pensamento em ebulição. Enquanto isso, Catinha pressionava Samuel. Diante da revelação, ele tentou questionar a situação. "Tem certeza disso, Catinha? Como você pode afirmar?" Mas ela, fria e calculista, cortou: "Eu sei o que tô dizendo. E espero que você saiba o que vai fazer." Diante da cobrança, Samuel não hesitou: "Se esse filho for meu, eu vou assumir. Não vou virar as costas para ninguém." Catinha sorriu, satisfeita. Sabia que tinha a resposta que queria. E foi direto contar para Jaques. Sabia que isso o interessaria, e poderia usá-lo novamente em seu jogo. Mais tarde, Samuel procurou Léo. Sabia que precisava esclarecer tudo, mesmo que doesse. "Léo, eu não sei o que dizer, mas preciso ser honesto. A Catinha tá grávida, e se o filho for meu, eu vou ter que tentar dar uma chance para essa relação." Léo, ainda em choque, apenas balançou a cabeça. Não disse nada. A mágoa transbordava em seus olhos. "Você tá desistindo de mim por uma mentira?" perguntou, por fim. Samuel hesitou. "Não sei se é mentira, mas se for verdade, eu não posso virar as costas para uma criança." O silêncio entre os dois disse mais do que qualquer palavra. Davi, que também vinha desconfiando de tudo, viu a movimentação estranha entre Samuel e Catinha. Aproveitou um momento de tensão no corredor e confrontou Samuel. "Você vai mesmo deixar o Léo por causa disso? Você acredita nessa história da Catinha?" Samuel não respondeu de imediato. Estava cansado, confuso, dividido. "Eu não sei mais no que acreditar, Davi. Só sei que não posso fugir das consequências." Enquanto isso, Marlon finalmente tomou coragem e denunciou Adriano para Rangel. Contou tudo: as irregularidades no laboratório, a chantagem, os desvios. Rangel ficou em choque, mas prometeu apurar. "Você fez a coisa certa, Marlon. Mas se prepare. Denunciar nem sempre traz alívio de imediato." E ele tinha razão. No intervalo de uma reunião, Natara soltou um comentário para Breno: "Parece que a Catinha tá grávida do Samuel." E Davi, que passava por perto, ouviu tudo. A confirmação caiu como uma bomba. Mesmo sem ter provas, o instinto alertou: tinha alguma coisa errada. Ligou os pontos e passou a desconfiar de Jaques. Era coincidência demais tudo isso acontecer agora. Justo quando Catinha reapareceu com força total e, de repente, estava envolvida com Samuel, Abel, por sua vez, chamou Samuel para uma conversa séria. O rapaz já esperava mais cobranças sobre a gravidez de Catinha, mas foi surpreendido por uma revelação inesperada. Abel, com os olhos cansados e a voz firme, soltou: "Tem uma coisa que você precisa saber. Eu não falei antes porque achei que era melhor assim, mas agora não posso mais esconder." Samuel ficou em alerta. A revelação não foi dita no resumo enviado, mas o clima era de algo profundo, algo que mexeria com as decisões do rapaz dali em diante. E como Rangel havia previsto, a denúncia de Marlon não passou impune. No dia seguinte, ao chegar à universidade, encontrou seus materiais revirados, alguns papéis rasgados e um recado anônimo em cima da mesa: "Você cavou sua própria cova."
A retaliação era clara. Marlon ficou abalado, mas não recuou. Sabia que estava do lado certo e que não podia voltar atrás. No fim do expediente, Samuel passou pelos corredores da Boaz já exausto emocionalmente, quando viu Catinha saindo da sala de Jaques. A porta ainda se fechava, mas o suficiente para ele notar a cumplicidade no olhar dela ao encarar o patrão. Foi como um alerta. O que ela estava fazendo ali? Pensou. Catinha tentou disfarçar, mas não conseguiu esconder o nervosismo. Só vim acertar umas coisas do trabalho, disse rápido, já se afastando. Samuel, pela primeira vez, começou a duvidar de tudo. A semente da dúvida estava plantada. E, naquele instante, Samuel entendeu que precisava parar de agir por impulso. Talvez estivesse sendo manipulado. Talvez aquela gravidez nem fosse verdadeira. E, acima de tudo, talvez estivesse perdendo o que mais importava, Léo. Sábado, 26 de julho. Catinha não perdeu a pose. Ao sair da sala de Jaques e dar de cara com Samuel, manteve o tom firme e a expressão confiante. Era só um assunto de trabalho, disse, como se estivesse falando do tempo. Samuel, ainda com a pulga atrás da orelha, tentou insistir, mas ela foi rápida. Se despediu com um beijo leve no rosto e seguiu pelo corredor, deixando apenas o perfume e a dúvida no ar. A naturalidade com que agia o confundia ainda mais. Seria mesmo verdade a história da gravidez? Ou tudo não passava de um jogo bem armado? Do outro lado, Léo tentava reorganizar a cabeça depois de tantos baques emocionais. Foi então que, num gesto espontâneo, ajudou Caco com uma tarefa difícil. O rapaz se enrolava com os arquivos, e Léo se aproximou. Com gentileza e paciência, resolveu o problema e ainda arrancou um sorriso agradecido de Caco. Você é incrível, Léo. Sério. O elogio sincero fez bem. Léo não disse nada, mas o coração sorriu um pouco. Em meio ao caos, ainda havia espaço para a bondade. Mais tarde, Léo cruzou com Marlon, e os dois acabaram desabafando um com o outro. Estavam em momentos diferentes, mas o sentimento era parecido: frustração, insegurança, cansaço. Marlon contou das retaliações que vinha sofrendo por denunciar Adriano, e Léo revelou que ainda estava tentando digerir a história da gravidez de Catinha. Não sei mais o que pensar, disse. Marlon assentiu. Também não. Só sei que a gente não pode calar quando sabe que tem coisa errada. Um apoiou o outro, como dois náufragos dividindo a mesma tábua. Cami, animada, reuniu os amigos para um anúncio. Depois de semanas de indecisão, decidiu que vai investir de verdade em ser influencer digital. É isso, gente. Tô cansada de ficar na dúvida. Eu tenho conteúdo, tenho estilo, e vou mostrar isso pro mundo. Marlon, que estava no grupo, não reagiu bem. Tentou disfarçar, mas ficou visivelmente incomodado. Você acha mesmo que isso é um caminho? Soltou. Cami não se abalou. Acho sim. E vou fazer do meu jeito. Enquanto isso, Sofia não falava de outra coisa: a festa de 60 anos da Boaz. Empolgada com a ideia de ver todos juntos, preparava ideias, figurinos e até uma possível homenagem. O brilho nos olhos dela era evidente, e ninguém conseguia conter sua energia. Mas a animação foi cortada por uma revelação inesperada. Denise, discreta, comentou com Léo: a Sofia vai estar com Wanderson no dia da festa. Léo ficou surpreso. Não esperava por isso, e nem sabia que os dois ainda mantinham qualquer contato. A novidade ligou um sinal de alerta. Mais tarde, Sofia resolveu confrontar Samuel. De forma direta, perguntou sobre o envolvimento dele com Catinha. E você e o Léo não estavam juntos? Samuel tentou escapar, mas Sofia insistiu. É verdade que a Catinha tá grávida de você? A sinceridade da menina o fez hesitar. Samuel respirou fundo, mas não respondeu. A dúvida crescia em todos, e ele já não sabia nem o que sentir. Em outro canto da cidade, Wanderson se encontrava com Tânia para uma conversa estratégica. A gente precisa pensar no futuro. Se unirmos forças, podemos ter mais voz dentro da Boaz. A proposta de aliança vinha com segundas intenções, como quase tudo que envolvia Wanderson. Mas Tânia ouviu com atenção. Sabia que, com ele, era sempre bom manter um olho aberto. Davi, ao saber de toda a situação entre Léo, Catinha e Samuel, resolveu provocar. Encontrou Léo sozinho e soltou com ironia: vai deixar o Samuel virar papai assim fácil? Léo não mordeu a isca. Apenas olhou firme e respondeu: eu não brigo por ninguém que não sabe o que quer.
Mas o incômodo estava ali. Davi percebeu e deu aquele sorriso de quem cutucou onde doía. Na casa de Filipa, Natan decidiu abrir o jogo. Preocupado com o comportamento da moça nos últimos dias, falou com cuidado. Filipa, talvez o que você esteja sentindo não seja só cansaço. Já pensou que pode ser algo clínico? Talvez um transtorno. A reação foi de susto. Filipa ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Não esperava por isso, mas, no fundo, sabia que algo não estava bem. Léo, ainda tentando digerir tudo, começou a desconfiar de verdade da gravidez de Katinha. A conversa com Samuel, a maneira como ela se portava, a cena com Jaques, tudo começava a fazer mais sentido agora. E quanto mais pensava, mais convicto ficava de que havia uma armação por trás daquela história. Precisava de provas, mas, principalmente, de cautela. Na mansão, Nina, sem querer, ouviu uma confissão que a deixou abalada. Estava passando perto da sala quando escutou Danilo dizendo: "Eu tô apaixonado pela Filipa, e não sei mais como esconder isso." A frase bateu como um soco. Nina ficou paralisada por um instante, sem saber se entrava, se saía, se chorava. Não havia mais dúvida. Ele estava mesmo envolvido com a irmã dela. E aquilo doía mais do que gostaria de admitir. Katinha, confiante de que sua encenação estava dando certo, procurou Samuel mais uma vez. Mas, dessa vez, com outro foco. "E quando você for presidente da Boaz, já pensou no que isso significa?" A pergunta veio carregada de insinuações. Samuel, irritado, devolveu: "Eu nem sou presidente e você já tá pensando no cargo?" Katinha riu: "Ué, só tô querendo entender onde eu entro nessa história." A frase ficou no ar, como uma isca jogada com precisão. Do lado de fora, a noite caía devagar, e a cidade parecia respirar num ritmo tenso, como se todos estivessem aguardando alguma revelação que ainda não veio. Entre festas, desconfianças, alianças e provocações, o jogo se armava silenciosamente. E enquanto alguns riam, outros apenas fechavam os olhos, tentando prever o próximo golpe. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.